E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Olha, o papo de hoje é literalmente o coração do mundo dos negócios e da conformidade tributária aqui no Brasil. A gente vai destrinchar de uma vez por todas os principais pontos do Decreto 12.955. Mais especificamente, vamos focar ali daquele miolo que vai do artigo 51 ao 100, que é exatamente o texto que regulamenta a nossa famosa Contribuição Social sobre Bens e Serviços, a CBS. A nossa missão aqui hoje, pegar todo aquele jargão jurídico super denso, aquela burocracia toda, e transformar isso em conhecimento prático, direto e reto para a operação do dia a dia. Vamos nessa? Para a gente não se perder, eu dividi esse nosso detalhamento em 5 partes bem lógicas. 1. As regras de créditos da CBS. 2. Cancelamentos e correções. 3. As plataformas digitais. 4. Pagamentos na importação. E 5. As suspensões para os exportadores. É praticamente um mapa do que muda de verdade na prática. Então, começando pela parte 1, regras de créditos da CBS, a famosa mecânica de crédito. É aqui que a gente mergulha de cabeça na rotina contábil e fiscal das empresas. Olha só, esse ponto aqui é vital. O artigo 52 do decreto não brinca em serviço. Ele cria uma verdadeira regra de ferro sobre os créditos da CBS. Imagina que esses créditos são como se fossem fichas de valor, sabe? Se as operações da empresa são regulares e tributadas, maravilha. Os créditos são mantidos bonitinhos. Mas, se a operação cai naquele guarda-chuva de imunidade ou isenção, a lei corta o barato e exige a anulação desses créditos das operações anteriores. E detalhe, não é jogar um número pro alto e anular de qualquer jeito, tá? É uma anulação estritamente proporcional ao volume das operações imunes e isentas em relação ao todo. É matemática pura. E a própria legislação é super direta quanto a isso. O texto legal, lá no artigo 53, simplesmente não dá margem para invencionices ou interpretações criativas. A lei bate o martelo e determina uma hierarquia extremamente rígida de como esses créditos, depois de apropriados, têm que ser usados. Funciona como um funil obrigatório, uma ordem cronológica mesmo. O passo 1 é sempre compensar com o débito de CBS daquele exato mesmo período de apuração. Ah, sobrou saldo? Beleza. Aí a gente vai para o passo 2, que é compensar com os débitos de CBS de períodos anteriores, aqueles que já venceram. E só se ainda sobrar um dinheirinho ali, um saldo depois dessas 2 etapas obrigatórias, é que a gente chega no passo 3. Aí sim é permitido compensar com outros tributos federais ou até pedir o ressarcimento em dinheiro. É literalmente seguir a cartilha à risca. Indo para a parte 2, cancelamentos e correções, ou seja, os ajustes de operações. Sabe quando as coisas saem um pouco do planejado? Então, o que a lei manda a gente fazer quando a correção fiscal vira uma necessidade? Uma coisa bem curiosa aqui é o preciosismo do vocabulário lá do artigo 57. No mundo corporativo normal, a gente usa cancelar e devolver meio que como sinônimos, né? Mas para a CBS o relógio é quem manda. O momento exato muda o jogo inteiro. Cancelamento é única e exclusivamente desfazer a operação antes do fornecimento acontecer. Já a devolução, bom, isso é quando você desfaz a operação depois que o fornecimento já rolou. Confundir essas duas palavrinhas pode gerar uma inconsistência fiscal das grandes. E o buraco é mais embaixo, porque a complexidade não para só no nome das coisas. O artigo 59 traz uma exigência de processo bem pesada. Imagina que teve um erro num documento fiscal emitido depois do fornecimento. Se você for corrigir e essa correção reduzir o valor da CBS que estava destacada, esquece aquele ajuste simples, aquela notinha fácil. O fornecedor é literalmente obrigado a emitir um documento fiscal novinho em folha, contemplando exatamente esse valor que vai ser reduzido. É o fisco apertando o cerco para garantir a rastreabilidade total das operações. Chegamos na parte 3, plataformas digitais e a responsabilidade externa. Abrindo um pouco mais o nosso horizonte, vamos olhar para os desafios mais modernos e para as responsabilidades bem pesadas que caíram no colo das transações internacionais. Tem uma pergunta que não quer calar na nossa economia digital de hoje. Quando rola aquela compra de um serviço, de um software gringo, ou de bens via aplicativos internacionais, quem é que o leão da Receita vai morder para garantir que o imposto caia no cofre público? Pois é, a resposta definitiva está escrita com todas as letras no artigo 72. A gente está vendo uma transferência gigantesca de responsabilidade solidária direto para as costas das plataformas digitais. O que isso quer dizer? Que mesmo que a plataforma não tenha um escritório físico, uma sede formal aqui no Brasil, se a importação passou por dentro do app ou do site deles, a plataforma responde sim pelo pagamento da CBS. O fisco basicamente se modernizou para não perder nem um centavo de arrecadação nessa era do comércio eletrônico global.
E pegando carona nessa ideia de responsabilidade, o artigo 71 joga essa rede de segurança ainda mais longe. Não são só as plataformas grandonas, não. Os fornecedores estrangeiros padrão, que moram ou têm sede lá fora, também acabaram amarrados nessa responsabilidade solidária pelo pagamento da CBS, de mãos dadas com quem está comprando aqui no Brasil. Ou seja, o cerco regulatório para qualquer operação internacional fechou completamente. O que nos leva perfeitamente para a parte 4, pagamentos na importação e os prazos aduaneiros. Aqui a gente volta para o mundo físico, dos contêineres e portos, onde o relógio simplesmente não perdoa. Quando a gente fala de bens tangíveis, de mercadoria física mesmo, a regra do artigo 87 é absoluta. A CBS devida na importação tem que ser paga antes da mercadoria ser entregue no despacho aduaneiro. Mas o que isso muda na prática do dia a dia? Muda que a sua caixa simplesmente não vai sair da alfândega enquanto o imposto não for pago. Tintim por tintim. Zero flexibilidade. Sem pagamento prévio, sem mercadoria liberada. E para fechar nossa lista, parte 5, suspensão a exportadores, os incentivos e as regras. Para terminar esse nosso mapeamento, vamos dar uma olhada num mecanismo de alívio bem específico, com foco total lá no pessoal do setor agroexportador. O artigo 99 traz aquele fôlego maravilhoso para o fluxo de caixa, a suspensão do pagamento da CBS no fornecimento de produtos agropecuários in natura. Mas calma lá que tem um detalhe de ouro aí, que é a destinação. Essa suspensão é feita sob medida para o contribuinte que pega esse produto bruto, industrializa, mas com a garantia absoluta de que isso vai ser exportado no fim das contas. Não é para circular no mercado interno. E, convenhamos, só ter a intenção de exportar não convence a Receita, certo? A lei exige que a empresa tenha bagagem. Para conseguir entrar nesse clube da suspensão, o negócio tem que provar que nos últimos 3 anos calendário, mais da metade, isso mesmo, mais de 50% de toda a receita bruta de vendas veio das exportações. É uma barreira de entrada super alta, justamente para garantir que o incentivo fique na mão de quem tem um modelo de negócio inegavelmente voltado para o exterior. Mas olha, do mesmo jeito que a empresa ganha, ela pode perder esse direito num piscar de olhos. O artigo 101 tem uma listinha bem clara do que pode causar o cancelamento súbito dessa habilitação de exportação. Falhou em cumprir os requisitos básicos que deram benefício no começo? Caiu em alguma irregularidade no cadastro sistêmico? Ou, pior ainda, cometeu uma infração contra a legislação tributária ou aduaneira? É passaporte direto para perder a suspensão. É aquele tipo de benefício que exige que a empresa ande na linha do começo ao fim. Então é isso, a gente passou a limpo os principais pontos do Decreto 12.955, focando lá do artigo 51 até o 100. E depois de ver regras de crédito tão blindadas, essa teia global de responsabilidade solidária puxando fornecedores e plataformas digitais e suspensões que cobram uma performance altíssima de exportação, a grande pergunta que fica martelando na nossa cabeça é: até que ponto as estruturas fiscais e os sistemas de compliance do mercado corporativo de hoje estão realmente preparados para aguentar esse choque de realidade que a nova CBS está trazendo? Fica aí essa provocação super importante para a gente pensar. Muito obrigado por acompanharem mais essa nossa explicação técnica por aqui. Continuem de olho nas normas, destrinchando e aplicando tudo com a maior precisão possível. Um abraço e até a nossa próxima análise.